meus calouros mais maravilhosos deste Brasil, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui está tudo bem também. A aula de hoje será um pouquinho diferente. Não falaremos de um gênero textual em específico e não teremos proposta de redação, mas nós falaremos de um assunto super importante, que é a redação em si da UFPR do Enem. Nós preparamos essa videoaula com muito carinho para vocês. Mas nós quem, professor? De quem que você está falando? Sendo que só você está aparecendo aí. Nós, a equipe de redação. Então, nessa videoaula, vocês vão conhecer toda a equipe que, além de explicar como cai a redação na UFPR e no Enem, vai dar algumas dicas para vocês de como despertar a escrita e conseguir escrever a redação. Okay? A gente não se reuniu para gravar essa videoaula. Cada um gravou na sua casa. Se vocês puderem, fiquem em casa, beleza? Stay home. E vamos para a aula. Oi pessoal, meu nome é Monique e eu sou uma das corretoras de redação aqui do Infoco. Vocês conhecem a prova de redação da UFPR? Se você não conhece, agora você vai conhecer. Então, o vestibular da UFPR ele tem duas fases. Alguns cursos de graduação, como matemática, estatística, música, design, arquitetura e os cursos de formação de oficiais, eles podem ter mais fases. Mas a maioria dos cursos tem uma fase objetiva, que é de conhecimentos gerais relacionados às matérias aprendidas durante o ensino médio, e uma discursiva, que avalia os conhecimentos de compreensão e produção de textos, além dos conhecimentos específicos relacionados ao curso que você escolher. Então, a primeira fase, ela tem 90 questões de múltipla escolha, distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, filosofia, sociologia, literatura, língua estrangeira, matemática, biologia, física, química, geografia e história. Cada curso de graduação da Federal tem uma nota de corte, ou seja, uma pontuação mínima que você deve alcançar. Aí quem acertar essa nota de corte fica classificado para a segunda fase. Já a segunda fase, ela é composta por uma prova específica com 7 questões discursivas, ou seja, que pedem respostas por escrito relacionadas à área que você quer seguir. Então, por exemplo, a prova específica de História pode pedir uma reflexão sobre a Revolução Haitiana, mas nem todos os cursos pedem essa prova, que é o caso de Jornalismo, por exemplo, que é o curso que eu fiz. Mas aí tem uma prova de compreensão e produção de textos, que contém 3 propostas de redação. Aí sim, é obrigatório para todos os cursos. Então é nesse momento que os gêneros textuais que a gente viu nas aulas aqui do Infoco aparecem. E é por isso também que é muito importante que você faça as propostas de redação e treine em casa, porque essa segunda fase de redação, ela é obrigatória para todos os cursos. Segundo o núcleo de concursos da UFPR, que é o órgão responsável pela correção do vestibular, a prova de compreensão e produção de texto tem como objetivo analisar se o candidato é capaz de produzir diferentes gêneros textuais, atendendo esses seguintes aspectos. O primeiro aspecto é a fidelidade do que propõe a questão e o domínio na leitura dos textos base. A segunda é a organização global e coerência do texto. A terceira é o uso adequado de recursos coesivos. A quarta é o domínio da língua culta contemporânea, as normas de concordância, a regência, a colocação e o uso do vocabulário adequado. A quinta é o domínio de estruturas sintáticas próprias da escrita, como sinais de pontuação, que visam o máximo de clareza. E a sexta é a legibilidade do texto, que tem a ver com as normas ortográficas. Todos esses quesitos, esses 6 quesitos, nós estamos vendo nas nossas videoaulas. Como a gente faz 2 propostas por gênero, se você conseguir fazer apenas uma, você já vai estar treinando para a segunda fase do vestibular da UFPR. Fique ligado, porque nesse videoaula a gente vai ensinar para vocês algumas dicas de como conseguir impulsionar essa produção. Agora vamos entender em números como a produção de uma boa redação pode te ajudar no vestibular da UFPR? Vamos! A primeira fase do vestibular contém 90 questões, certo? Então, cada questão tem um ponto e você pode totalizar até 90 pontos. Na segunda fase, você tem a prova de compreensão e produção de textos, que contém 3 redações, e cada redação contabiliza 20 pontos. Então, na prova de redação, você pode somar até 60 pontos. Caso o teu curso tenha prova específica, essa prova conterá 7 questões e ela pode totalizar até 40 pontos.
Então, você terá até 90 pontos da primeira fase, 60 pontos da prova de redação e 40 pontos da prova específica. Essa conta totaliza 190 pontos. Para calcular a média, há todo um cálculo, só que aqui nós vamos focar na quantidade de pontos. A prova específica é tão importante quanto a prova de compreensão e produção de textos na segunda fase, mas vejam que a nota de redação tem 20 pontos a mais, tem 60 pontos, enquanto a prova específica tem 40. Vejam que o peso é um pouco maior. Então, quanto melhores forem as produções de vocês, as 3 redações da segunda fase, melhor será a sua nota da segunda fase. E assim você estará mais perto da aprovação e do banho de lama. Agora, a gente vai falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem. O Enem é um tipo de avaliação que a gente usa no Brasil para acessar o ensino superior. Então, diferente do vestibular da UFPR, no Enem você consegue utilizar a nota para tentar acessar qualquer universidade pública ou privada de qualquer estado ou município, incluindo a UFPR se você quiser. Você pode usar a nota do Enem para tentar passar na Federal aqui do Paraná, tá bom? O exame ele é dividido em 4 provas e uma redação. As provas são divididas nas áreas do conhecimento. Então, ciências humanas, ciências da natureza, matemática, linguagens e a redação. Cada prova são 45 questões. Então, 45, 45, 45, 45, 180. É bastante, mas calma. Você vai ter 2 dias para realizar todas essas questões. No primeiro dia, ciências humanas, linguagens e redação, que você vai fazer. E no segundo dia, ciências da natureza e matemática. A redação do Enem é um pouco diferente da Federal. Na Federal você tem vários temas, no Enem é só um. É só uma redação de no máximo 30 linhas, vai ser um tema bastante específico e atual, e é dentro do gênero dissertativo e argumentativo, que é um tipo de redação onde o autor coloca um pouco a opinião sobre um tema específico. Mas calma que a gente vai falar sobre esse tipo de gênero, esse tipo de redação, nos próximos meses, nas próximas aulas, tá? Agora, como que a redação do Enem vai ser avaliada? Primeiro, a redação é dividida em 5 critérios, que a gente chama de competências. O primeiro é o domínio da escrita formal da língua portuguesa. Então, quanto você consegue dominar a língua portuguesa, no texto, na sua redação. O segundo é a compreensão da proposta e atendimento ao gênero textual, dissertativo e argumentativo. Ou seja, quanto você conseguiu entender aquilo que foi pedido para você fazer dentro da redação e quanto que a sua redação está dentro do padrão que a gente espera de um texto dissertativo e argumentativo, que, como eu já falei, a gente vai ter uma aula só sobre isso, só sobre esse tipo de redação. O próximo critério, a próxima competência, é a seleção e organização das informações. Então, como que você divide e decide o que vai entrar no seu texto, como que você vai organizar isso lá dentro. Está de forma clara, está de forma concisa, você conseguiu expressar a sua opinião de maneira clara? Depois, utilização de mecanismos linguísticos, como vocabulários e conectivos. Vocabulário são as palavras, como que você vai tratar o seu tema, quais palavras você vai utilizar, como que você vai colocar essa informação. E os conectivos, a gente já passou uma tabela para vocês nas aulas anteriores, né? De quais conectivos você pode utilizar. Bom, finalmente, a última competência é a inserção de uma possível solução para o tema, respeitando os direitos humanos. Então, esse tema que vai ser colocado para você, e você vai trazer uma peça de opinião ali dentro, você também tem que pensar lá no final da redação qual solução você vai apresentar para esse tema. E é claro que é importante e um critério relevante, uma competência relevante, que a sua solução esteja dentro da proposta que respeite os direitos humanos. A gente não pode colocar soluções que não respeitem aquilo que a gente entende por direitos humanos. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas, tá bom? Então, pessoal, como o Gustavo falou, são 5 competências que vão ser analisadas na hora de te dar uma nota na redação. Como são 5 competências e cada uma delas vale de 0 a 200 pontos, você vai ter, na sua redação do Enem, a chance de tirar até 1000 pontos. Isso é muita coisa, porque é só uma questão comparado com todas as outras questões de matemática, de biologia, de história e tal. Com só uma questão da redação, você vai poder tirar 1000 pontos. Então, por isso, a gente sempre frisa a importância de você ir bem na redação, porque se uma pessoa ela tira uma nota um pouco abaixo da média na redação, isso vai tirar muito ponto da nota total. Mas se você arrasar nessa redação, significa que você vai dar um passo enorme para tirar uma nota altíssima no resto do Enem também, aumentar a sua nota geral e também um passo enorme para você entrar na faculdade. Então, para você ter uma noção mais prática de como a sua nota na redação ela é muito importante para deixar lá em cima a sua nota na média geral do Enem, a gente pegou aqui uma simulação de notas feita pelo Quero Bolsa, que pega um exemplo de uma nota no Enem que a pessoa pode ter tirado e como as faculdades calculam isso. Para isso, você tem que ter em mente que o Enem tem 5 áreas do conhecimento.
Uma delas é Ciências Humanas e suas tecnologias, outra é Ciências da Natureza e suas tecnologias, outra é Matemática e suas tecnologias, outra é Linguagens, Códigos e suas tecnologias, e a outra é Redação. Algumas universidades vão fazer o que a gente chama de média simples. Existe a média simples e existe a média por peso. A média simples funciona assim, que só algumas universidades fazem. Elas vão dar o mesmo peso para cada uma das áreas do conhecimento na hora de fazer o cálculo da sua nota do Enem para você entrar no curso que você quer. Por exemplo, você vai somar todas as notas nas áreas do conhecimento que você tirou e vai dividir pelo número de áreas do conhecimento, que são 5. Por exemplo, se você tirou 740 em Ciências Humanas, 690 em Ciências da Natureza, 730 em Matemática, 750 em Linguagens, Códigos e suas tecnologias e mais 800 na Redação, ao todo, somando todas essas notas, você vai ter tirado 3.710. Aí, para fazer essa média simples, essas universidades fazem esse 3.710, que é o valor de todas as suas notas juntas, e vai dividir por 5, que é o número de áreas do conhecimento. Isso ao todo vai deixar a sua nota como 742. Então, mesmo na média simples, todas as áreas do conhecimento tendo o mesmo peso, a redação, por valer 1.000 pontos tendo só uma questão, vai mexer muito com a sua nota do Enem nessas universidades que fazem média simples. E aí você tem outras universidades, que são a maioria, né, que cada curso vai botar pesos diferentes em cada uma das áreas do conhecimento. E nesse tipo de média, que é média por peso, a redação geralmente tem um peso muito grande mesmo. E aí a sua redação vai valer mais ainda. E lembrando que isso na maioria dos cursos é assim que eles fazem. Ou seja, se você for fazer um curso de humanas, provavelmente Ciências Humanas e suas tecnologias vai valer, sei lá, vai ter um peso 2, enquanto exatas, né, matemática e suas tecnologias vão ter um peso 1. E aí a redação vai ter um peso 2, peso 3. Isso aí depende de cada curso, de cada faculdade. Aqui, pelo Quero Bolsa, a gente pegou essa simulação de um curso que vai dar os seguintes pesos para cada área do conhecimento. Ciências Humanas varia peso 2, Ciências da Natureza peso 1, Matemática peso 1, Linguagens e Códigos peso 2 e Redação peso 3. Então, provavelmente é um curso de humanas, mas se fosse, por exemplo, Medicina ou se fosse Engenharia, Matemática, a redação continuaria tendo um peso grande. E como é que calcula essa média por peso? É um cálculo um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, meio assustador, mas eu vou explicar aqui e vai dar boa. É assim, se em Ciências Humanas o peso é 2, você vai multiplicar a sua nota da área de conhecimento de Ciências Humanas por 2. Então aqui, ó, Ciências Humanas você tirou 740. Multiplica por 2, vai dar 1.480. Aí em Ciências da Natureza, você tirou 690. Se o peso é 1, você multiplica 690 por 1 e vai dar 690. Aí em Matemática, se você tirou 730 e o peso é 1, vai dar 730. Em Linguagens e Códigos, se você tirou 750 e o peso é 2, vai dar 1.500. E na redação, que o peso aqui no caso do exemplo foi 3, você vai multiplicar a nota aqui do exemplo é 800, 800 vezes 3 igual 2.400. Então, tendo feito essa multiplicação da nota pelo peso da área do conhecimento, você vai pegar esses resultados e vai somar. Então aqui, se em Ciências Humanas você fez esse cálculo e ficou com 1.480. Aí você vai somar isso com Ciências da Natureza, que você ficou com 690. Aí em Matemática você ficou com 730. Em Linguagens e Códigos, 1.500. E em Redação, que você multiplicou a sua nota pelo peso, que é 3, ficou 2.400. Soma tudo isso, vai dar 6.800. E agora presta atenção que vai entrar um pouco mais de número, mas a gente vai entender, beleza? Você vai pegar esses 6.800 aqui do exemplo e vai dividir pela soma dos pesos de cada uma das áreas do conhecimento. Então aqui, ó, você tem a área do conhecimento de Ciências Humanas, peso 2, aí Ciências da Natureza, peso 1, Matemática, peso 1, Linguagens, 2, Redação, 3. Ao todo, esses pesos somam 9. Então você vai fazer o quê? Você vai dividir 6.800 por 9. Isso aqui vai dar 755,55. Essa aqui é a sua média por peso nesse curso escolhido aí pelo Quero Bolsa. Beleza? E aqui a gente vê que se a redação é muito importante já na média simples, na média por peso ela é ainda mais, porque a maior parte dos cursos eles vão dar um peso muito grande para a redação. Vai ficar com peso 2, com peso 3, em algumas tem até peso 5. Então aqui, como essa pessoa de exemplo, ela tirou 800, que é uma nota muito boa de redação, isso já aumentou na média por peso, já aumentou a nota dela bastante.
Já foi de 742 para 755,55. Isso é importantíssimo, porque aí já passou da linha de corte de vários cursos. E por isso que aqui na ONG em Foco a gente tem esse número bem grande aqui na nossa equipe de redação para te ajudar aí a ficar cada vez melhor no seu texto e sair voando aí no vestibular da UFPR, em qualquer outro vestibular que você quiser e na redação do Enem. E por isso agora você vai ficar aí com umas dicas que o pessoal vai te dar para mandar muito bem no seu texto. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Letícia, trabalho na equipe de redação como corretora. E prosseguindo com as nossas dicas, vamos para umas coisinhas um pouco mais práticas, assim, em relação à produção textual. Organizem um tempo na agenda de vocês para semanalmente vocês se dedicarem, naquele momento sagrado, à produção de texto. O que pode ser feito? De 30 minutos a 1 hora que vocês fiquem, quem sabe logo após assistirem as videoaulas, trabalhem no texto de vocês, né? A proposta da semana. Comecem a escrever ou planejem, quem sabe já escrevam tudo. As opções são diversas, mas o importante é que vocês tenham esse tempo reservado para a produção do texto. Porque senão acaba ficando para depois, eu assisto a aula, acabo me dispersando, o que era a mesma proposta da semana, vou ter que rever toda a aula, acaba ficando muito mais pesado, algo que era para ser simples, né? Claro que existem dificuldades, e aí vocês podem contar conosco, né, pelos diversos canais de comunicação, WhatsApp, e-mail, e outras formas também de se comunicar conosco. Uma segunda dica é que vocês tentem produzir uma redação por semana, porque aí vocês não atrasam, né? Fica tudo em ordem, fica tudo em dia e não tem aquele acúmulo de, meu Deus, eu tenho que fazer algo da semana passada, algo do mês passado e vira aquela bola de neve e nem vocês, nem a gente sabe se virar no meio de tudo isso. Claro que acontecem imprevistos na vida de todo mundo e nós entendemos isso. Então, estamos sempre abertos a receber redações atrasadas, ajudar nas propostas que já passaram. Mas, de qualquer forma, é importante que, já que vocês vão ter esse tempinho, né, 30 minutos, 1 hora por semana, para se dedicar à produção da redação, deixar tudo em dia, né, já começa com os dessa semana. E também é importante que vocês não se desesperem. Porque eu não fiz o do mês passado, eu não fiz o da semana passada. Calma! Tá difícil para todo mundo, né? Então, se acalmem, façam tudo conforme o tempo de vocês, a disponibilidade de vocês. Nós sabemos que não tem só o Enfoco, que tem a escola, tem o trabalho, tem a família. Então, se acalmem e façam tudo conforme a possibilidade de vocês. Um beijo e tudo de bom. A quarta dica é desenha. Antes de começar a escrever, pega um papel e extravasa lá, rabisca alguma coisa. Parece loucura, mas não é. Tem um estudo da Universidade Drexel, dos Estados Unidos, de 2017, que mostra que qualquer processo criativo, desde o mais simples, desde rabiscar bonequinho palito, estimula o sistema de recompensa, que é uma área do cérebro que percebe que quando você dança, quando você ri, quando você come chocolate, por exemplo, são atos que nos deixam felizes e, portanto, mais produtivos. Então, desenha, criança. Antes e depois, coloca no papel, rabisca e depois tenta escrever. Você vai perceber que talvez tenha chance de você estar mais animado. A quinta dica é aprender ouvindo. Isso mesmo. Segundo o blog Redação Online, ouvir podcasts, além de te manter informado, é uma ótima para quando você está com pouco tempo para estudar. O podcast Durma Com Essa, que é feito pelo jornal Nexo, por exemplo, ele traz de forma bem rápida, bem resumida e bem objetiva os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Então você ouve e uma pesquisa divulgada lá, por exemplo, pode ser um ótimo dado, um dado muito legal para você colocar numa carta no leitor, que é um gênero que tem muita chance de ser cobrado, ou nos seus textos e ganhar mais nota. O Durma Com Essa está disponível nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer. E a última dica, é claro, é acompanhar as redes sociais da Enfoco, porque lá toda quarta-feira, tanto no Facebook quanto no Instagram, tem a hashtag Dicas de Estudo, que vai ter materiais não só para redação, como para outras matérias também. Vai ter, por exemplo, dicas para se você se motivar a estudar, como preparar o seu ambiente de estudo, como resolver uma lista de exercícios e técnicas para otimizar o seu tempo de estudo. Então vale muito a pena e acompanha lá. E aí, anotaram todas as dicas? Se tiverem alguma dúvida sobre como colocá-las em prática, se tiverem alguma dúvida sobre redação, sobre a prova da UFPR, sobre o Enem, sobre as nossas videoaulas, sintam-se à vontade para chamar a equipe de redação para auxiliar vocês. Eu, Helena, Milena, Monique, Letícia, Gustavo e João estaremos à disposição, beleza? Boa semana e bons estudos
e fiquem em casa, se possível, por favor. Beijo. Tchau!